O cinema pode ser considerado a síntese de todas as artes, porque reúne fotografia, música, dança e, ao mesmo tempo, retrata a pintura e a escultura. A sétima arte é capaz de provocar todos os sentidos humanos através de histórias lineares ou não. Na rinha de hoje, subjetividade ou didatismo no cinema. O que você prefere? Eu sou o Rodrigo do Patrocínio. Eu sou o Janderson Lacerda. E a partir de agora você está no Rinha Sem Galo. Eu prefiro a subjetividade, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Aliás, eu acho que a arte é subjetiva. Ou será que dá para explicar a arte didaticamente? Eu não consigo entender a arte senão de uma maneira subjetiva. O que é arte? É a eterna pergunta. Vá lá perguntar, meu caro, para o Humberto Eco, e se eu não estiver enganado, escreveu um livro inclusive com esse mesmo título, pelo menos foi traduzido assim em português, o que é arte. O que é arte? O que é arte? A arte é bastante subjetiva, e como o cinema reúne, ao meu ver, ao menos, né, todas as artes, o cinema é capaz disso, de provocar todos os sentidos, como você muito bem descreveu aí. Então eu acho que é muito melhor entender o cinema, sobretudo vivenciar o cinema de forma subjetiva. Eu acho que o Brasil, por exemplo, o cinema brasileiro é alvo de muitas críticas por conta desse didatismo. E aí eu falo das histórias, eu falo dos roteiros em si. Vou dar aqui um exemplo. Tropa de Elite é um filme didático. É quase que um portfólio ali da polícia do Rio de Janeiro. Daí não preciso nem dizer o porquê eu não gosto do filme, o porquê o filme é tão ruim, né? Ah, mas foi um sucesso de bilheteria. E daí? Não necessariamente o sucesso significa qualidade. Na rinha passada, nós falamos aqui sobre as frases do grande Antônio Abujamra, e o Abujamra defendia, inclusive, essa perspectiva aqui. Não necessariamente por ser sucesso significa que tenha qualidade, né? O Tropa de Elite é um filme didático, com muito sucesso, mas eu não acho que é um filme de boa qualidade, é um filme didático. Você tem um narrador que conta a história, que não dá margem para o espectador pensar fora daquilo que está sendo proposto ali, né? A ideia principal do filme. Você tem personagens ali sem desvios de caráter, ou são bons ou são maus. Você tem ali as comunidades, né, que eu particularmente não gosto desse termo, acho que é um termo falso, né, comunidade é favela, e falar que é favela não é preconceito, muito pelo contrário, chamar de comunidade é que é preconceito, e além disso é uma forma de você maquiar aquilo que não está bom, né? Mudar a nomenclatura, utilizar um substantivo para resolver um problema social. Não é possível fazer isso, né? Mas enfim, voltando aqui para o filme, você explica a situação ali das favelas de uma maneira muito simplista, não há referências, né, no filme, e se tem alguma referência, ela é explicada, né, didaticamente. Então é um filme, ao meu ver, muito ruim. Portanto, assim, eu estou dando esse exemplo, né? Alguém pode até dizer que eu estou muito amargurado hoje, acho que você vai falar isso, inclusive, Rodrigo. Mas não é, porque eu entendo que o cinema, ele é interessante, ele se faz dentro da subjetividade mesmo, por conta das artes, né, que o envolvem, né? Ele pode trabalhar dentro de uma perspectiva, de uma grande perspectiva intertextual, né? Utilizando várias referências ali para compor um novo texto. Então, assim, eu acho que a subjetividade é uma marca interessante. Aí eu vou me lembrar que eu estava falando aqui do roteiro, né, do Tropa de Elite, que eu não gosto, da história em si. Aí eu vou me lembrar aqui de um filme francês, e aí não é uma questão aqui de estar valorizando o cinema francês e desprestigiando o cinema nacional, não, tá?
Eu posso citar outros exemplos aqui do Brasil, como farei ainda nessa rinha, mas é que eu me lembrei aqui de um filme francês chamado Amor. O título do filme, ele te dá a ideia de que o filme ele vai seguir uma cartilha didática, né, do que é um relacionamento amoroso. E a história é contada a partir de um casal que é um casal de idosos, aposentados, que são apaixonados por música. A filha deles, inclusive, é musicista, mas um dia a esposa, a mulher, que chama-se Anne, ela sofre um AVC, né, um acidente vascular cerebral, e ela fica com um lado do corpo paralisado. E o marido começa a cuidar dela, enfrenta uma série de obstáculos e tudo mais, né? Então parece que o filme ele tem uma história linear, didática, o título é Amor, é um casal que passou a vida toda juntos, que são apaixonados por música, que tem uma filha musicista, a mulher fica doente, ela começa a receber uma série de cuidados do marido e tudo mais. Só que esse filme ele é extremamente subjetivo, ele não é didático. Eu não vou falar mais sobre a história do que eu já disse, por conta dos spoilers, né? Mas eu recomendo muito a você, Rinheira, assistir esse filme, porque o sofrimento da mulher, o sofrimento da Anne, já começa, a partir do momento que ela tem um AVC e o sofrimento que ela começa a sentir, já começa a questionar essa ideia de amor. Começa a ter um questionamento, mas é o amor entre o marido e ela. Daí para o final do filme, você vai se questionar ainda mais de qual amor estamos falando nesse filme. Assista esse filme. Ele tem uma mensagem dura. É duro esse filme, ele é um filme pesado. O sofrimento ali retratado, a atriz, inclusive, tá maravilhosa. A atuação perfeita. Mas o filme é pesado, porque talvez a sua ideia de amor, o que você compreenda por amor, não é o que vai ser apresentado ali no filme. Porque o filme não é um panfleto, não é uma cartilha de como amar, o que é amar. O amor é subjetivo. E o final do filme apresenta essa subjetividade, porque o que pode ser amor para eles não é para você. E o que pode ser para eles, no caso para esse casal aqui, né? Talvez o que seja amor para elas não é para nós, e vice-versa. Então é um filme interessante, com algumas referências muito boas em relação à música, nada explicado, tudo muito subjetivo. E no caso aqui do Brasil, para não dizer que eu só estou criticando o cinema brasileiro, elogiando o cinema francês, eu não estou fazendo isso, tá? A ideia é lembrar também do Kleber Mendonça Filho, por exemplo, um grande diretor brasileiro, gosto bastante do trabalho do Kleber Mendonça Filho, e diferentemente do José Padilha, o Kleber Mendonça Filho tem filmes bastante subjetivos. E esses filmes têm uma história que não necessariamente é linear. O Aquarius é assim, o final é extremamente subjetivo. Você já assistiu, Rinheiro? Você sabe disso. E mesmo o Bacurau, né? Mas o Bacurau é muito forçado. Eu não acho que seja, mas ele é cheio de referências e ele é cheio de subjetividade. Não é didático. Tampouco o Som ao Redor, que também tem um final bastante surpreendente e subjetivo, ao meu ver. Né? Até porque no caso do Som ao Redor, o nome do filme é O Som ao Redor, mas paira sobre o filme um silêncio quase que perpétuo, porque talvez o silêncio ele seja mais provocativo do que supostamente o alarde de um barulho, ou de barulhos no plural, né? Então é muito subjetivo o filme. Eu prefiro a subjetividade, eu acho que o didatismo só para sala de aula, meu cara. Para que a gente fique aqui de uma forma clara, eu preciso ser didático antes de defender o porquê eu escolho a didática ou o didatismo no cinema. Foi bem agora, hein? Utilizou o didatismo a seu favor, hein? Claro! Olha, o Rinha, ele é didático em seus aspectos. Pelo menos eu acredito que a essência da Rinha, ela é didática. Lá no século XIX, lá o termo didática, né, ou didático, passou a ser usado como uma forma crítica ou uma forma de criticar certos tipos de trabalhos que parecem estar sobrecarregados
com informações instrutivas, de fatos, de forma educacional, em detrimento do prazer do leitor. Ou seja, você faz um filme ou algo didático para explicar, para dar detalhes, para informar o interlocutor, esquecendo-se, ou não só esquecendo-se, né, tirando ali o prazer do leitor, né? Então fica como se fosse algo jogado, como se o leitor fosse uma tábua rasa, e aí ou um papel em branco, e o didatismo vem fazer as informações para que a pessoa possa entender. Bom, eu comparando aqui com o teatro, eu não gosto do didatismo no teatro, porque não só para explicar o porquê da ação daquela personagem, mas às vezes para explicar a cena, para explicar onde eles estão. E o didatismo eu acho um pouco burro, desculpe esse termo, mas eu vou usar talvez um outro, né? Ele é agressivo, ele agride a inteligência do interlocutor. Isso no teatro, e é uma opinião que eu estou colocando nesse aspecto. Porque torna-se cansativo, eu tenho que ficar explicando, colocando o narrador para falar o porquê disso, ou o porquê daquilo, ou onde ele está. Agora ele entrou desesperado. Ele não precisa narrar que entrou desesperado. Eu posso ver a cena acontecendo dessa forma e eu já interpreto que ele está desesperado. Então, nesse aspecto, no teatro, eu não acho interessante. Porém, no cinema, eu acredito que tem assim as suas vantagens o didatismo no cinema, né? Não é um termo muito comum e muito fácil de ser dito, mas eu acho interessante no cinema, e abordando aí, por exemplo, Tropa de Elite que você colocou, que você deixou bem claro e evidente que você não gosta, aí eu não sei se a sua rinha é com José Padilha. Eu acho que você queria ser um escritor de cinema, assim, um roteirista, desculpa aqui a minha agressividade, mas acho que você se frustrou e aí não aceita aí o sucesso do José Padilha. Mas voltando aqui ao Tropa de Elite, bom, tem um narrador no Tropa de Elite, é um filme didático, ele foi um sucesso de bilheteria, mas você já deixou bem claro que nem todo sucesso significa que é bom, né? Citando aí Albujanra na nossa última rinha. Bom, eu acredito que é um filme interessante e passa de uma forma clara, e o didatismo ele vai mostrar muito claramente, sem dar margens a interpretações, de aspectos da realidade. Isso é necessário. Isso é necessário. Porque, só que assim, eu acredito que o nosso amigo Janderson, ele não goste disso porque ele quer interpretar, ele quer ir além. E muitos dos filmes didáticos, eles não vão além, eles não são, não é que eles são superficiais. Claro que muitos podem cair na superficialidade, mas eles gostam de apresentar a realidade como ela é, a vida clara, sem dar margem para interpretação, porque não tenho que interpretar, eu tenho que olhar e enxergar, e muitas pessoas não gostam de ver a realidade. Eu não entendi muito bem aí esse aspecto que você colocou sobre, por exemplo, falando aqui novamente de Tropa de Elite, que você fala do termo favela e comunidade. Bom, chamar de comunidade, eu acredito sim que demonstra um preconceito, e mudar o nome não resolve realmente o problema social, não resolve mesmo. E mostrar a favela, mostrar todas as nuances da nossa sociedade é uma forma didática, que as pessoas não gostam. Na verdade, as pessoas gostam porque a subjetividade não me atrai muito, né? Não que eu ignore todos os tipos de subjetividade, eu acho interessante, mas eu não acho tão assim chamativo, porque faz uma alusão a algumas coisas, leva como eu disse, dá margem a interpretações. Então o nosso interlocutor ele vai interpretar e ele acaba abstraindo a realidade, de uma forma que ele olha a realidade, ele aceita aquilo e não faz nada para mudar, ele só abstraiu. Então isso eu acho ruim nesse aspecto, né? Então, outra coisa que é muito difícil, por exemplo, nessa margem aí, né, e que não sei aí quem pende para qual lado, se o diretor ele explica, por exemplo, se ele é didático nos seus filmes, ele parece estar subestimando o interlocutor.
Já se ele não explica, parece que o filme foi sem contexto, não tem lógica, e aí entra esse aspecto da interpretação, né? Ou seja, o subjetivo, ele depende muito da bagagem do interlocutor. Eu não estou querendo dizer que os filmes didáticos fazem com que os nossos interlocutores não pensem, mas eles são bem interessantes. Eu vou citar aqui, por exemplo, um filme que eu gosto, que é Central do Brasil. Central do Brasil é um filme didático, ele é linear, ele não tem aí subjetividade, não dá margens para interpretação, mas é um filme muito bom, que faz com que você reconheça, você se enxergue, você abstraia de uma forma, ou seja, o didatismo, ele faz com que você abstraia, absorva aquela informação e também te leva a refletir, porque te mostra a realidade como ela é. O subjetivismo, ele vai te levar a uma interpretação, mas ele vai te levar a diversas interpretações que talvez podem não ser a correta, não sei se existe correto ou certo, mas não é nesse aspecto, mas te faz entender de forma até questionável algumas situações, né? Então, o Central do Brasil me chama bastante atenção pela sua sensibilidade no trato, no afeto, na simplicidade como que é apresentada. Eu gosto desse didatismo no cinema. Outro filme que eu posso citar aqui é Alto da Compadecida. E aí você, né, diz, eu concordo que a arte ela é subjetiva, mas o cinema não necessariamente precisa ser 100% subjetivo. E claro, e também não precisa ser 100% didático. Então eu preciso ter aí um equilíbrio. Então, Alto da Compadecida, eu sou intrigado com esse filme, né? Porque ele tem aí partes subjetivas, mas eu posso dizer que ele é muito mais objetivo, ou seja, ele é muito mais didático, porque ele vai mostrar a vida do sertanejo, ele vai mostrar a dureza, a dificuldade, ainda que seja uma comédia, olha só, de forma didática, por estar apresentando a realidade como ela é, me faz abstrair, me faz entender, me faz refletir sobre a dificuldade das pessoas que vivem no Nordeste, né? E outra, ela se vale sim de meios, ou seja, eu concordo, e claro, tá isso na descrição, que o cinema, ele é a mistura, a mescla e a síntese de todas as artes, né? Então ele tem a possibilidade de trabalhar com todas as artes em uma coisa muito simples, que é a tela, que é o filme, que é a película, né? Não sei como que você aí utiliza os termos. Isso é fantástico. E neste Alto da Compadecida você tem uma cena que é muito interessante, que é retirada de se você não assistiu, eu te convido a rever esta cena, mas é uma cena que foi tirada de uma peça de Shakespeare, de William Shakespeare, O Mercador de Veneza, que é o contrato da tira de couro. Isso é fantástico. Então ele abstraiu uma situação, né, e ele trouxe de uma forma didática como que era feito alguns tipos de transações, por exemplo, não que a pessoa tinha que ter uma tira de couro, mas a forma dos contratos, né, que é o fio do bigode. Então, o didatismo, ele instrui, ele informa, ele traz aí essa leveza, a leveza na realidade ou a dureza da realidade. E aí depende também muito do interlocutor. Só para deixar claro aqui. Lá vai você se defender, né? Pode se defender. É claro. Você tá me jogando contra os admiradores aí, os fãs do José Padilha, para eu ser cancelado, né? Já entendi a sua tática. Mas na verdade não tenho nada pessoal contra o José Padilha, né? Também não tenho nada a favor, mas acontece que eu discordo só da maneira dele pensar o cinema, né? Não é intenção te cancelar, não é intenção, é te provocar. E nossos rinheiros aqui, eles são inteligentes a ponto de não cancelar. Agora você está apelando para a subjetividade, então, né? Agora você está apelando para a subjetividade depois de ter defendido o didatismo, né?
Mas na verdade o que eu ia dizer é o seguinte, é que eu tenho nada pessoal contra o José Padilha, tá? Eu só não gosto da forma como ele faz cinema. Até brinquei aqui, não tenho nada pessoal, mas também não tenho nada a favor, né? Não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor, mas é só brincadeira, tá? Pra deixar claro, não tenho nada pessoal mesmo contra o Padilha. Acontece que eu não gosto da forma como ele faz cinema, porque eu acho que ele é muito didático. Acho que se o José Padilha, por exemplo, fosse utilizar em um filme uma referência do Shakespeare, como você falou aqui, né, do Ariano Suassuna aí, do Alto da Compadecida, ele diria, né, ele explicaria, olha, agora vamos falar sobre William Shakespeare, escritor inglês, sabe, ele que nasceu no dia 23 de abril, que morreu no dia 23 de abril, e assim por diante, né, é muito didático, é chato, né. Eu entendo o que você colocou aqui, acho que o Alto da Compadecida, por exemplo, é um filme de fato didático mesmo, concordo com você, né? Mas não é um filme ruim, então não necessariamente o fato de você ter cenas mais didáticas em um filme significa que o filme não será bom e tudo mais, né? Eu prefiro algo mais subjetivo, porque eu acho que dessa forma você deixa o espectador livre, né, para apreciar a arte. A arte não precisa ser explicada, né? Ou pode ser também, sei lá, né? Mas eu acho que você explicar o tempo todo é chato, é desagradável. Você interfere na experiência ali do espectador, né? Então, é isso que eu não gosto. Quando a gente fala de didatismo, a gente não está falando de cinema que discute educação, tá? Porque a didática está muito relacionada ao mundo educacional, né? Mas a gente não está falando disso, só para deixar claro, né? Agora que venho explicar também, né? Mas é porque eu sou subjetivo. Eu vou me defender de novo aqui, né? Mas a nossa rinha não gira em torno disso, tá? Eu prefiro a subjetividade no cinema porque entendo que a arte seja subjetiva. Eu me lembrei de um filme aqui, italiano, que é A Grande Beleza. É um filme belíssimo, né? E ele é belíssimo porque ele é cheio de referências de escritores, cheio de referências literárias, mas também de outras manifestações artísticas, né? E aí, se você assiste o filme tem uma fotografia muito bonita, pessoas muito bonitas também, né? Então parece que você está falando da beleza humana, do corpo humano, mas a grande beleza, ao meu ver, ela é retratada a partir das referências de várias artes que aparecem, que são mencionadas, que são citadas indiretamente ou diretamente nessa obra. A Grande Beleza é um filme maravilhoso, é uma obra-prima, ao meu ver, e é extremamente subjetivo. Muita gente, inclusive, não gosta desse filme porque acha que é um filme muito subjetivo também, né? No meu caso, eu já acho maravilhoso. Por quê? Porque eu não estou esperando ali uma história linear. Eu não estou esperando que alguém me explique didaticamente o que o diretor quis passar como mensagem daquele filme. Eu entendo que a didática é algo importante na vida, principalmente quando se pensa na educação, ou se você está aí, né, participando aí de um passeio turístico, quem vai explicar os pontos turísticos ali precisa ser didático. Eu entendo isso, eu não estou abominando, eu não sou contra o didatismo em todos os espaços. Eu só acho que no cinema ele pode interferir na experiência do espectador. É mais agradável você vivenciar ali, ter oportunidade, ter contato com um filme subjetivo, porque você fica livre para absorver as referências que são colocadas e não precisa seguir didaticamente o pensamento do diretor, que não necessariamente será o meu. Não necessariamente é o meu pensamento. Eu leio, eu assisto filmes que foram escritos, né, por roteiristas, por escritores com os quais não necessariamente eu concordo.
com os quais não necessariamente eu sentaria para tomar uma cerveja, se eles assim o quisessem fazer comigo, né? Que acho pouco provável também, né? Por outro lado, a obra muitas vezes é sensacional, é maravilhosa, porque o diretor ele não impõe ali, ou o escritor, né, se a gente for falar de literatura, ele não impõe ali o pensamento didático dele, né, e ele não quer te pegar pela mão e dizer, olha, isso aqui quer dizer isso aqui quer dizer X, isso aqui quer dizer Y, etc. Né? Então, eu vou por essa linha aí, acho que a subjetividade é mais interessante no cinema do que o didatismo, é isso. Quero defender aqui o didatismo, porque tem muitos críticos aí que vão dizer que é ruim o didatismo. Bom, o excesso, claro, ele é... Tudo que é em excesso não é interessante e acaba distorcendo, acaba desqualificando lá o produto, tá? Então, eu acho que o mais intrigante e cansativo dentro no cinema é a estereotipação. Ou seja, quando você tem personagens estereotipados que estão cheios de cargas, carregados de estereótipos e que não trazem aí um aprofundamento do intelecto da persona, da pessoa, da personagem, né? Então aí o interlocutor ele acaba não tem o que falar muito, né? Ele acaba ficando raso. Já o didatismo não é tornar a personagem rasa. O didatismo ele vem para trazer mesmo de forma simples, direta, mais objetiva para a construção do enredo, para a construção da narrativa, para a construção linear da história, tá? Outro, né, você aí citou, fez aí a referência aí, né, dando exemplo de Ariano Suassuna, falando sobre, por exemplo, de ter um narrador explicando, né? E aí a construção do teatro, por exemplo, ele não necessariamente se faz em cima de um didatismo. Outro filme que eu acho interessante, que também cita o mesmo texto de William Shakespeare, é o próprio O Paió, que tem uma cena muito forte e que trata exatamente do preconceito, e aí uma das personagens agressivamente utiliza a palavra negro, né, chama uma outra personagem de negro e repete isso de várias formas, de várias entonações. Você é negro, você é negro, você é negro, como se negro fosse aí uma ofensa, ou ser negro fosse uma ofensa, ou a palavra, ou chamar alguém de negro fosse ofender, e não há diferença. Aí foi uma forma que o autor utilizou para retratar do preconceito aqui que nós temos aqui no Brasil. E é a referência ao mesmo texto de William Shakespeare, O Mercador de Veneza, que tem uma cena, só que não está tratando das questões raciais, mas trata-se de uma questão de origem, né? Porque a personagem é um judeu e há uma crítica ao judaísmo, à pessoa de um outro país. E não tem didatismo nisso. Não tem uma explicação qual é a referência. Então, não significa que o leitor, o interlocutor, não precisa pensar para entender tal cena, né? Ele tendo referências, ele vai, olha, isso é uma intertextualidade, ele está fazendo uma referência a uma outra cena, a uma outra parte, está fazendo referência a outras cenas, né? Tá fazendo referência aí a outros meios, né? Então, como o cinema é a sétima arte que reúne todas as outras, ele vai caminhar em outras linguagens ou ele vai se utilizar de outras referências para compor o seu texto. Eu acho isso totalmente didático e eu acho isso interessante. Concordo com você quando diz que
o didatismo, né, não está ligado à educação. Nós não estamos falando aqui sobre educação, apesar de ter filmes assim ligados a isso. Por exemplo, Telecurso 2000 é extremamente didático, tem que ser, não pode ser subjetivo, é uma aula aquilo, né? Documentários, o Brasil ele tem se sobressaído bastante em documentários. Ele precisa ser didático, ele não pode ser subjetivo. Ele precisa ser autoexplicativo, ele precisa ter referências, ele precisa dar referências. Então, eu acho que o didatismo, claro, em excesso ou em toda a sua composição, ele tem lugar, que são nesses tipos de filmes citados. Mas ele também encontra espaço em todas as outras linguagens, como já foram citadas. Sua explicação não poderia ser melhor e não poderia também ser mais didática. E de fato, o Rinha Sem Galo é didático. Claro que nós preferimos aqui, e você não vai poder discordar de mim agora, nós preferimos a subjetividade, porque a subjetividade, evidentemente, não permite lacrar a rinha, não permite finalizar a rinha, o debate. A subjetividade faz com que as rinhas sejam intermináveis, como nós costumamos dizer, né? Mas a explicação foi didática, mas ainda assim prefiro a subjetividade no cinema. Respeito quem gosta de filmes mais didáticos, sem ser pedagógicos, né? Mas eu prefiro ainda a subjetividade na sétima arte. Mas e para você, Carlos Vinhedo? Você prefere o didatismo ou a subjetividade no cinema? Deixe os seus comentários aqui embaixo, compartilhe o conteúdo e não fuja da rinha.